Boa noite, irmãos. Graças a Deus, mais um dia que Ele nos dá, uma noite. Nesse momento vamos servir ao nosso Deus, louvando, exaltando, glorificando o seu santo nome, também colocando diante dele as nossas situações, nossos pesares e também nossos agradecimentos a Deus que Ele tem nos auxiliado a todo momento. E vamos começar orando. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu poder em nossas vidas, as tuas misericórdias que são eternas, que são bem presentes no nosso viver. Nós louvamos por isso, a cada dia. Nesse momento possamos estar voltados para isso, para te cultuar, para te honrar e também meditar na tua grandiosa palavra, que ela venha nos confortar e trazer um alento para as nossas vidas, que nesse momento está passando por momentos de conturbação, mas que nós possamos sempre estar buscando o Senhor, que está pronto a nos ouvir, pronto a nos dar o segmento das nossas vidas, se isso for o propósito nosso, de buscar ao Senhor, tendo esta finalidade de obedecê-lo e assim querendo que o Senhor esteja ao nosso lado e nós ao seu lado. E se louvamos ao Pai por mais essa oportunidade que cada um dos irmãos possam também estar nesse momento voltados para te louvar, para te servir e ouvir a tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com o coro 77, guiado pela mão de Cristo. Guiado pela mão de Cristo eu vou, guiado pela mão de Cristo eu vou, guiado pela mão de Cristo eu vou, em todo lugar. Se Jesus disser amigo, deixa tudo e vem comigo. Minha mão darei a Cristo e com Ele eu vou. Se Jesus disser amigo, deixa tudo e vem comigo. Minha mão darei a Cristo e com Ele eu vou. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Ele é realidade, por 81. Ele não é sonho, ele é real. Ele é realidade, Ele é realidade, Ele não é sonho, Ele é real, Ele é realidade, Ele é realidade, Ele não é sonho,
sobre as ondas, número 130. Oh, porque tu virás sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir, quando forçado és sobre as ondas do mar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os dedos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, quando pedes mais fé, ele ouve e crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de colher o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau. Pode ir lá para a leitura da palavra de Deus em Sofonias 3. A salvação da filha de Jerusalém. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despódio, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Amém. Muito obrigado, irmã, por trazer a leitura da palavra de Deus. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Desta vez o coro é Deus está aqui, 102. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se
Jesus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. O Espírito está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Eu sei que Deus está aqui, pois sua presença sinto. Você também pode sentir, é só louvar o nome do Senhor Jesus, é só louvar o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar louvando a nosso Deus. Dessa vez é com o hino 303, Amor em Luz. Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. A ti toda honra, louvores dou eu. Meu mestre divino, meu amor, meu
dia quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Decorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar do dia ao fim, após os teus cuidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar e sem cessar vigia cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Vamos louvar com mais um hino, 234. Com isso a gente vai encerrar o passo do louvor. 234, Cristo salva. É só Ele que tem esse poder. É só Ele que paga o preço altíssimo da salvação. Cristo salva o pecador, lava o negro coração, ao contrito com amor, oferece salvação. Confiar em seu poder, confiar em seu amor, crede pois que Cristo quer libertar o pecador. Cristo salva o pecador e concede-lhe perdão. Aceitai-o como Senhor, aceitai de coração, confiar em seu poder, confiar em seu amor, crede pois que Cristo quer libertar o pecador. Vinde todos e achareis paz e luz no Redentor. Vinde então, recebereis vida eterna do Senhor. Confiai em seu poder, confiai em seu amor, crede pois que Cristo quer libertar o pecador. Bem, encerrando nosso louvor a nosso Deus, graças a Deus, por esse tempo tão bom. Os irmãos também tenham as suas casas também louvar ao nosso Deus com toda a força, com toda a vontade que há no seu ser, no seu coração, que Deus é digno. Só o estudo da palavra de Deus como pastor. Peço. Muito bem, boa noite, irmãos.
Mais uma vez estamos aqui, com a graça de Deus. Deus nos sustenta em todas as áreas da nossa vida. Então, louvamos a Ele por isso, pelas suas bênçãos constantes na nossa vida. Pela graça dele, estamos mais uma vez aqui em momento de culto para adorá-lo, para aprender mais sobre a sua palavra. Vamos orar antes de tudo. Senhor Deus, Pai amado, obrigado por esse momento que o Senhor nos permite desfrutar daquilo que o Senhor tem apresentado para nós como tua verdade, por meio das Escrituras. Nos ajude a crescer cada dia mais nos teus princípios, nas tuas verdades, de modo que nos assemelhemos mais com o Senhor. Nos ajude, meu Deus, nessa caminhada. Não é fácil, mas recorrendo ao Senhor, nós seguiremos firmes. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos, mais uma vez, hoje nós trataremos um pouco a respeito da igreja, de como nós, como cristãos, devemos encarar a igreja, devemos entender a igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós, fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós temos tratado sobre esse assunto nas quartas-feiras e ultimamente eu tenho tratado mais alguns aspectos do ponto de vista dos de fora, o que os de fora, ou aqueles que são chamados desigrejados, afirmam sobre a igreja. Nós já vimos que muitas dessas tendências, muitas das afirmações e críticas a respeito da igreja provém de um entendimento errado do Evangelho, das Escrituras, está baseado num secularismo, no humanismo, que baseia a vida e todo o pensamento em cima do que o homem diz, e no próprio homem, o homem no centro, e muitas vezes isso tem se imposto, tem sido cobrado que a igreja do Senhor Jesus Cristo desenvolva certas tendências e culturas que o humanismo desenvolveu. Então, a igreja tem sido acometida com esses constantes ataques de pessoas que não são convertidas, que não conhecem o Evangelho, mas, no entanto, acham que tem a melhor ideia do que é ser igreja, de como a igreja deve ser conduzida e se conduzir aqui na Terra, fazendo suas críticas, escrevendo livros e tudo mais. Então a ideia hoje que nós trataremos é como nós vamos lidar com essas críticas. Muitas vezes nós recebemos como igreja muitas críticas, e essas críticas vêm basicamente de dois grupos. O primeiro grupo é aquele grupo que milita mesmo, que é um adversário ferrenho da igreja, é alguém de fora da igreja, condenando a prática da igreja, condenando a igreja como instituição. Tem muitos autores aí, sobretudo nos Estados Unidos, que publicam livros condenando a igreja como instituição que se vê hoje, a igreja cristã. Eu consegui adquirir um livro exatamente tratando sobre esse assunto, que considera a igreja instituição como nós desenvolvemos aqui na comunidade de Aranaú e tantas outras igrejas também no Brasil. Essa pessoa, que é uma pessoa chamada Frank Viola, que é americano, ele vai relacionar a igreja com o paganismo. Toda e qualquer ação dentro da igreja, ele vai atribuir, relacionar com o paganismo e vai dar suas razões. E essa é somente uma das críticas que nós constantemente recebemos, a igreja constantemente recebe. Então há um grupo, principalmente caracterizado por esse ataque mais direto à igreja e tudo que diz respeito à igreja, afirmando que a igreja não tem nenhuma validade, que a igreja perdeu a sua relevância e portanto, não tem sentido pertencer a essa igreja. Então esses saíram da igreja, esses são pessoas chamadas desigrejadas, que atacam constantemente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há outro grupo, que é um grupo um pouco mais ameno nas suas críticas, mas mesmo assim ainda se caracteriza por críticas. Esse grupo ele pode ser encontrado até dentro da própria igreja. São pessoas que estão sempre reclamando dentro da igreja, da própria igreja, de como a igreja age. Sempre tem uma ideia melhor de como a igreja deveria ser e agir, e isso tem desmotivado, tem desanimado as pessoas a virem à igreja. As pessoas têm se motivado mais a ficar em casa e se apegarem a pregadores da televisão. Por quê? Porque a igreja não é boa, a igreja decepciona, a igreja tem seus prejuízos.
Irmãos, o que é que nós fazemos diante dessas críticas? Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, o que é que nós fazemos diante dessas críticas? Primeira ação da igreja é ouvir. Nós iremos ouvir as críticas. Vamos ouvir cuidadosamente cada uma dessas críticas. Nós vamos considerar cada uma dessas críticas. Vamos ouvir mesmo. Por quê? Até porque nós falhamos mesmo. Quero deixar bem claro, e acho que os irmãos já sabem disso, não há nenhuma igreja infalível, a não ser aquela, quando o Senhor Jesus Cristo voltar com todos os santos reunidos em glória com o Senhor. Naquele momento, sim, a igreja será infalível. Mas desde a igreja do início, a igreja primitiva, até hoje e para frente, não há nenhuma igreja infalível. Todos nós falhamos, todos nós temos algo que melhorar, todos nós temos ciscos ou talvez até trave no nosso olho para poder corrigir. Portanto, a primeira ação em relação a essas críticas é ouvir. Vamos ouvir a procedência, vamos ouvir, considerar a fonte dessas críticas, o passado, a história dessas pessoas que têm criticado a igreja. Nós vamos considerar a motivação dessas pessoas e vamos avaliar se a crítica procede ou não. Muitas vezes nós falhamos mesmo, nós erramos e temos que ouvir essas críticas para saber se de fato nós temos errado em algumas áreas e o ideal é ouvir com sinceridade, com honestidade mesmo, para ver se temos falhado diante do Senhor, se essas críticas procedem. Se sim, é nos corrigirmos, é ouvirmos e nos corrigirmos. Nos voltarmos para o Senhor e nos corrigirmos. Porém, nós precisamos pensar cuidadosamente nessas críticas. Pensar cuidadosamente e não de cara eliminar a igreja da história, do mapa, baseado nessas críticas. Muitas pessoas, como eu disse, motivados por suas razões pessoais, têm as críticas ferrenhas e duras à igreja e querem eliminar a igreja. O Senhor Jesus Cristo, como instituição, não tem validade nenhuma, quer eliminar. Nós vamos ouvir essas críticas, ver honestamente onde temos falhado, todos nós falhamos, temos falhado, e analisarmos onde temos que melhorar. Porém, essas críticas aí, que o mundo tem feito, essas pessoas que se dizem até crentes, cristãos, essas críticas aqui devem ser consideradas cuidadosamente. Cuidadosamente a sua origem, sua fonte, seu passado, sua motivação, antes de eliminarmos a igreja, antes de considerarmos a igreja de fato inválida. A igreja não tem serventia. A igreja, como nós vivemos hoje, como nós contemplamos hoje, não tem validade nenhuma, não está de acordo com o contexto bíblico. Antes de eliminarmos a igreja, sua importância, nós devemos considerar. Precisamos entender, de fato, essas críticas e, assim, tomar a nossa decisão. Meus irmãos, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, quero deixar bem claro que muitas dessas pessoas que criticam a igreja, a falha que eles identificam na igreja, na verdade é uma falha pessoal, uma falha no caráter deles mesmos. É uma falha de postura deles mesmos, ou minha mesmo, né? Muitas das críticas em relação à igreja são válidas, muitas são válidas, mas na maioria delas a crítica está baseada num problema pessoal da pessoa que critica. A pessoa que critica, normalmente o problema está nela. O problema é no coração dessa pessoa para criticar. Somente criticar não vê nenhuma vantagem na igreja, então há problema aí no coração. Vamos considerar tudo isso. Mas a principal confusão, principal motivação que leva a pessoa a fazer críticas tão duras e se opor ao ponto de desejar que a igreja seja tirada do mapa, seja eliminada, a principal confusão é isso, ela tem a sua fundação, a sua base, no erro teológico. A principal razão das críticas que as pessoas fazem, críticas tão duras à igreja, ela tem um fundamento teológico. A razão aí, a relação que nós podemos fazer com erros teológicos, com um problema teológico. E como nós já vimos em estudos passados, a principal dificuldade daqueles que vivem o liberalismo, o secularismo, que querem trazer para dentro da igreja o humanismo, o secularismo, o liberalismo, que tira a autoridade das escrituras, é não lidar corretamente com o Evangelho. Tem um entendimento errado do que é o Evangelho e, consequentemente, vivem de modo errado o Evangelho. Portanto,
o problema, a raiz do problema dessas pessoas que tanto criticam a igreja, tanto afrontam a igreja e que querem a igreja fora do mapa, querem eliminar a igreja, a base de tudo isso é um erro teológico. Está na base de tudo isso um problema teológico, um erro teológico. As pessoas confundem o Evangelho muitas vezes com qualquer sabedoria humana. Confundem o Evangelho com sabedoria humana. Para isso vamos lá em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, versículo 4 diz: versículo 3. 1 Coríntios 3 e 3 diz: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Tudo bem, aqui Paulo já identifica que uma postura errada no seio da igreja, atitudes erradas dentro da própria igreja apontam claramente para algo que é totalmente oposto à fé cristã, ao evangelho genuíno. Se opõe a Deus, é algo que vem do homem. Quando o apóstolo Paulo identifica aqui que alguns se dizem, eu sou de Paulo, de Apolo, e por aí vai, se identificando com personalidades, claramente nós podemos perceber e apontar aqui que esses irmãos de Corinto estavam encarando o Evangelho somente como mais uma doutrina que explicava as coisas. Eles vêm de um contexto grego, onde tem os seus filósofos, e cada filósofo tem um modo de ver o mundo e explicar a razão de todas as coisas. E o Evangelho trouxe explicações para esse grupo aqui, e eles acharam interessantes. Então eles se apegaram, isso que é mais um pensamento humano, uma filosofia, algo que explica, que dá um bom fundamento a respeito de todas as coisas. E esse pensamento errado em relação ao Evangelho, a verdade de Deus, essa confusão que se faz gera outras confusões. A confusão imediata que se faz aí é que, se é mais uma doutrina, uma sabedoria humana, o Evangelho, que dava boas explicações a respeito do futuro, a respeito do passado, do futuro, e das coisas que são o que são hoje e como surgiu tudo isso, se o Evangelho é somente uma doutrina que se assemelha às doutrinas filosóficas do período ali onde eles viveram, da Grécia, onde tinham seus filósofos, seus representantes, que defendiam muito bem. Então, a primeira dificuldade que gera é encarar os líderes religiosos como pessoas, como personalidades que deveriam ser idolatradas ou pelo menos seguidas. E a dificuldade aqui é que eles deixavam bem claro. Por exemplo, quando alguém diz, versículo 4, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Essa ideia aqui de que eu me apego a este líder espiritual aqui, porque ele se expressa de um modo filosófico mais coerente ou mais belo. Ele explica como Apolo, ele tinha uma eloquência. Então alguém diz, não, Apolo, eu sou de Apolo, porque Apolo pega a doutrina aqui, pega a ideia e explica de um modo filosófico, de um modo bem mais atraente. Então ele convence melhor. As palavras dele são palavras lindas, eles são repletas de persuasão. Então, eu sou de Apolo. Alguns diziam, eu sou de Paulo, e outros diziam, eu sou de Pedro, e outros, não, eu recebo direto de Cristo. Então, essa ideia de divisão, de confusão, de ciúmes e de apego a personalidades refletem também, como nós já vimos, a cultura, tendências da cultura grega pagã. E essa tendência também trouxe ao coração daqueles irmãos uma confusão a respeito do Evangelho, de achar que o Evangelho é somente mais uma doutrina que explicava a origem das coisas e como as coisas aconteciam e deveriam acontecer. E isso gera principalmente a confusão a respeito da liderança da igreja. E Paulo vai dizer, olha, quando eu vim, eu não vim com linguagem de persuasão, não vim com linguajar bonito,
Eu vim somente na dependência do poder de Deus. Para quê? Para que crescesse, fosse o Evangelho, o poder do Evangelho. Não eu que me sobressaísse, mas a verdade eterna do Evangelho. Então Paulo está corrigindo aqui esse erro de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, como ele fala para os romanos. O Evangelho ele é poderoso em si mesmo, não depende de ninguém. Ele não depende de mim, Paulo, não depende de Apolo, não depende de Pedro, de ninguém. E ele evidencia isso aqui, versículo 5, ele diz: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Apolo, Paulo, quem quer que seja, qualquer líder que as pessoas exaltassem como líderes excelentes, Paulo identifica: quem somos nós? Não somos nada, somos apenas servos usados por Deus, por meio de quem vocês creram. O Evangelho chegou atrás de vocês por meio de nós, conforme aí o Senhor concedeu a cada um. Então tudo vem de Deus, tudo, o poder não consiste em mim, Paulo, nem em Apolo, mas na palavra do Senhor, na força, no poder do Senhor. Tudo vem dele. Paulo vai corrigir isso, vai começar a corrigir esse falso, essa confusão que se fez em relação ao que é o Evangelho, o que é a igreja e o que qual o papel da liderança. Paulo vai dizer no versículo 6: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Tudo é de Deus. Quem sou eu? Quem é Apolo? Eu plantei, Apolo regou, mas tudo é de Deus. Tudo é de Deus. O Senhor é quem... O Senhor é a semente de Deus. O poder do crescimento é de Deus. Tudo vem de Deus. Versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O Senhor é quem dá o crescimento. Então a obra é feita por Deus. Apolo e Paulo são somente servos. Essa confusão a respeito dos líderes, de exaltá-los como alguém que, como aqueles que pegavam a doutrina e convenciam, faziam essa doutrina entrar na cabeça das pessoas com a sua eloquência, com a sua persuasão no falar. Paulo diz: nada disso. O poder aqui consiste em Deus e no Evangelho de Deus. O poder está aqui, é o Senhor quem produz o crescimento, é o Senhor quem faz a obra. Nós somos apenas servos. Essa confusão, irmãos, em relação à liderança, é gerada por uma confusão em relação à essência do Evangelho, ao poder do Evangelho, a confundir o Evangelho com apenas mais uma sabedoria humana, com apenas mais uma doutrina filosófica que tem aí fora que explica as coisas. O Evangelho não é apenas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho veio para salvar. O Evangelho salva. O Evangelho, ele salva e santifica a igreja. O Evangelho é poderoso, vem de Deus. Deus promove o crescimento. Deus faz toda a sua ação na igreja por meio desse Evangelho. E esse Evangelho vem de Deus. Paulo diz: quem somos nós? Nós não somos ninguém. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então Paulo começa a sanar essa dificuldade que os irmãos têm, que já parte de um entendimento errado do Evangelho. E isso, irmãos, no contexto atual, contexto de igreja e daqueles que são contra a igreja, aqueles que são os críticos muito árduos e ferrenhos da igreja, eles têm um entendimento errado do Evangelho. Muitos daqueles que saem da igreja, que se consideram desigrejados, que não congregam numa instituição, numa igreja do Senhor Jesus Cristo, eles fazem isso motivados por um entendimento errado do Evangelho. Eles entendem de modo errado o Evangelho. É um entendimento errado do que é o Evangelho, do que é a igreja. Então ele sai baseado nas suas motivações pessoais e não no que é o Evangelho. Irmãos, essa confusão que se faz a respeito do Evangelho não se configura somente na liderança, na pessoa dos líderes. Eu gostar de ouvir somente um pregador e não outro. Eu me apegar somente àquele pregador, não, gosto daquele. O problema aqui não é gostar de ouvir um pregador. O problema aqui é excluir os demais. Quem diz: quem era de Paulo, era só de Paulo. Não, eu sou de Paulo. Quem era de Apolo, eu sou de Apolo, exclui Paulo. O problema aqui é entender erradamente o Evangelho, não é gostar de ouvir a pregação de um irmão, de um pregador, de um pastor, mas é desconsiderar os demais. Não, se for pregador tal, não vou para a igreja. Não gosto. Isso aí é entender de modo errado o Evangelho, achar que o poder está na persuasão da pessoa, o poder está no pregador, quando na verdade o poder é do Evangelho. O Senhor é quem dá o crescimento. E o Paulo diz: eu planto, o Apolo rega, mas isso aqui são trabalhos secundários. Isso aqui é serviço. Nós somos serviços. Isso aqui são
Deus atribui a nós, mas Ele é quem promove a mudança. O Evangelho é quem é poderoso. O Senhor Deus é quem dá o crescimento. Então, irmãos, o perigo de se apegar a líderes e negar outros é exatamente esse, achar que o poder está nas pessoas e não no Evangelho. Um entendimento errado do Evangelho vai entender que o Evangelho é somente mais uma doutrina que explica a razão das coisas e vai atribuir àqueles que pregam essa doutrina como que são o poder jaz nele, o poder de convencer, de mudar a pessoa, jaz no poder de articulação das palavras, na eloquência, na persuasão do seu falar. Então isso gera também essas dificuldades. Segunda dificuldade, e que creio que é a mais importante, porque vai desconfigurar o que é a igreja, é quando eu pego o Evangelho e entendo de modo errado o Evangelho e atribuo ao Evangelho que o Evangelho somente é mais uma doutrina que explica as coisas, embora que seja uma doutrina mais superior às outras, mas se eu considero somente mais uma doutrina humana, mais um pensamento que explica a razão das coisas e como vai, e não como o poder que ele tem de fato de transformar o pecador, de salvar, de santificar. Se eu pego esse entendimento do Evangelho, isso vai gerar consequências graves no meu entendimento do que é a igreja. E Paulo vai continuar aqui, versículo 9, ele vai dizer: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Irmãos, o apóstolo Paulo vai usar aqui duas figuras aqui, uma que consiste na agricultura, outra na área de construção civil, na arquitetura. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele nas suas ilustrações, ele usava mais na parte da agricultura. Paulo, como era um construtor de tendas, ele ia mais para a arquitetura. Mas aqui Paulo usa as duas aqui, ele diz: porque de Deus somos cooperadores, e que pega essas duas palavras, lavoura de Deus e edifício de Deus, sois vós, ele diz. Identifica esses irmãos como lavoura e edifício de Deus. E essa palavra aqui, cooperadores, não quer dizer que nós estamos ajudando a Deus. Deus precisa do nosso apoio para desenvolver o seu trabalho, a sua obra, para que o seu propósito chegue ao final, para que ele concretize a sua obra. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de ninguém. O versículo vai deixar claro aqui a ideia de que nós somos de Deus. Todos são de Deus. Todos estão submetidos até ao Senhor. Eu planto, Apolo rega. Tudo isso são serviços. Tudo isso apontam como nós somos dependentes do Senhor. De que esse serviço aqui não é um serviço que completa a obra de Deus, mas é um serviço que Deus nos comissiona. Deus nos dá o privilégio de participar. Está condicionado à igreja de Deus, a sua obra. Edifício de Deus, lavoura de Deus, sois vós. Porque de Deus, nós somos de Deus cooperadores. Nós pertencemos a Deus. Nós somos servos de Deus. E Deus tem nos usado para isso, para a sua obra. Não é que eu faço uma parte e Deus outra. Deus promove toda a obra. E dentro da promoção dessa obra, Deus nos usa como servos uns aos outros, para edificarmos uns aos outros. A ideia é que Deus não precisa de nós, a obra de Deus vai ser feita de qualquer forma, de qualquer modo. Deus vai completar a sua obra. Ele não carece de mim nem de ninguém para que a sua obra seja completada. Porém, Ele nos dá o privilégio de, pertencendo a Ele, nos submetendo aos seus propósitos, sermos cooperadores nesse sentido, de edificarmos mutuamente. Essa ideia aqui de lavoura e edifício, você percebe que está no singular. A lavoura e o edifício consiste de todos os crentes. Todos os crentes, a igreja é a lavoura de Deus, a igreja é o edifício de Deus. E essa lavoura e esse edifício, de quem é? É de Deus. É lavoura de Deus, é edifício de Deus. Nós somos cooperadores dentro desse projeto. Nós somos de Deus e de Deus cooperadores. Então, a igreja, irmãos, é um projeto de Deus. A igreja é um plano, uma concretização do plano de Deus. É edifício de Deus. E entenda aqui
que a palavra não é vocês sois lavouras ou edifícios, não é cada um fazendo a sua parte individualmente e pronto, não é cada um que é a igreja, mas a igreja consiste de todos esses membros. As analogias para a igreja, como o corpo, por exemplo, são membros que constituem o mesmo corpo. Aqui não se trata de muitos edifícios, mas de apenas um edifício, no qual consiste todos os membros aqui. Todos os membros consistem nesse edifício e nessa lavoura aqui. E o fundamento dessa lavoura, e o fundamento desse edifício, principalmente, é o Evangelho, é o poder de Deus, é o Senhor nosso Deus. Ele é quem efetua tanto querer como realizar. Ele quem transforma por meio do seu Evangelho Salvador. Versículo 11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento de tudo isso é o Evangelho. O Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e restou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo é o fundamento, o Evangelho é o fundamento. Mesmo na carta aqui, lá no capítulo 15, Paulo vai falar para esses irmãos, o fundamento, a base é Cristo. Então, a base desse edifício, dessa igreja, é o Evangelho. O Evangelho é quem sustenta, o Evangelho é quem edifica. A igreja do Senhor Deus vai trabalhar. Versículo 12 aqui, diz: contudo, se alguém edifica, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é o Evangelho, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, como que demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. A ideia aqui, irmãos, tem duas classes aqui de ações aqui. Tem as ações que, creio, estão relacionadas ao fundamento, que é o Evangelho, que é aquelas ações que permanecem, que duram, que consiste no primeiro grupo aí. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, então esse grupo aqui está relacionado ao Evangelho, ao fundamento. Se a minha ação como crente é uma ação que condiz com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como fundamento, então sim, isso aí está promovendo em mim e na igreja como um todo uma edificação. A partir da base, que é o Evangelho, a igreja é edificada, o edifício continua, vai crescendo. E a outra classe aqui são as ações que não tem nada a ver com o Evangelho, que é a base, que na primeira prova, quando for passar pelo fogo para saber se é válido ou não, vai se queimar e se desfazer. Irmãos, todos nós edificamos alguma coisa. Todos nós, como igreja, nós edificamos alguma coisa. Nós podemos estar edificando nossa vida, as nossas ações, a nossa postura como igreja de Jesus Cristo pode se adequar, pode estar de acordo com a base que é o Evangelho, e aí sim ser uma postura e ações válidas da nossa parte. Porém, nossa postura pode ser algo que não condiz com o fundamento, com o Evangelho, com a base o real fundamento do Evangelho, que é a base. Então essas obras não têm validade nenhuma, pelo contrário, traz prejuízo. Porque no dia do julgamento é possível, o texto aqui vai dizer aqui, que se houver uma constância sempre na nossa vida de obras que não condizem com o Evangelho, que é o fundamento, é possível que nós sejamos considerados inválidos também como as nossas obras. O versículo vai dizer: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, irmãos, se eu estou na igreja, somente promovendo, e as minhas ações são totalmente contrárias ao fundamento, à base, que é o Evangelho, que é o que dá vitalidade mesmo, que é o que edifica a igreja. Então, se a minha vida é caracterizada somente por essas ações contrárias ao fundamento, à base, que é o Evangelho, então eu tenho que duvidar, eu tenho que colocar questões na minha mente para saber se eu falo, mas eu estou me adequando mesmo com a fé que eu digo, que eu professo, com a fé que sai com as palavras que saem da minha boca, com aquilo que eu digo que creio, a minha postura, a minha ação
a minha ação condiz mesmo com isso, ou não. Então, é o momento de nós refletirmos. Será que nós estamos na igreja, mas estamos somente criticando a igreja? Somente criticando o que é feito aqui na igreja? E essa crítica, entenda, volta lá para a razão de todas as críticas e erros e confusões a respeito da própria igreja, é um entendimento errado do Evangelho. Se eu entendo errado o Evangelho, o meu entendimento errado do Evangelho, da base, do fundamento, vai me levar a ações erradas. Palha, feno, coisa que se desfaz completamente. Se eu entendo errado o Evangelho, esse Evangelho não surtiu efeito ainda na minha vida para me salvar. Se eu não reconheci a verdadeira ação e o poder do Evangelho na minha vida e vivo de acordo com esse Evangelho, então eu tenho que me questionar, porque as minhas ações mostram aquilo que eu creio. O modo como eu me comporto, a minha compostura, vai demonstrar claramente o modo como eu creio em relação às coisas. O que motiva as pessoas a criticarem, se opuserem firmemente à igreja, é um entendimento errado do Evangelho. E esse entendimento errado do Evangelho gera um entendimento errado do que é a igreja. E se eu tenho um entendimento errado do que é a igreja, eu vou criticar a igreja constantemente. Será que eu sou um desses, mesmo dentro da igreja, e dizendo igreja do Senhor Jesus Cristo, que sempre tenho sido crítico da igreja? Criticar, fofocar, causar confusão, intriga dentro da igreja é construir também. Mas é construir palha, feno, coisa que o fogo consome, coisa que não tem validade nenhuma. O que é que você tem construído dentro do contexto de igreja? É algo de acordo com o fundamento, que é o Evangelho? É algo que se relaciona ao Evangelho e tem, de fato, vitalidade? Algo que tem poder, que permanecerá, que tem efeitos positivos na fé, na edificação da igreja? Ou são coisas que não têm valor nenhum? Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Irmãos, aqui, esse versículo aqui, pode deixar bem claro, de primeira visão, que eu posso fazer o que quiser, mas ainda vou ser salvo. E muita gente usa esse versículo para segurança de salvação. De fato, tem segurança. Se a pessoa creu mesmo, então ele tem segurança de salvação. Ele não perde salvação, porque a sua salvação está assegurada pelo Senhor Jesus Cristo. É o poder de Deus que te assegura, e não o nosso poder. Mas esse versículo aqui, esse texto aqui, esse contexto, esse se aqui, se a obra de alguém se queimar, e ele sofrerá o dano, vai passar por um julgamento aqui. Mas esse se também nós podemos trazer aqui para nós e colocar: se essa obra de alguém se queimar, ele sofrerá o dano, né? Mas esse mesmo será salvo, todavia, que como através do fogo. É igual quem diz: rapaz, se ele creu, de fato, de verdade, ele vai passar. Mas se ele não creu, se de fato as obras dele vão apontar que de fato não há fé sincera ali, se essas obras que vão se queimar porque não têm validade, porque não são firmes, apontar para a falta de fé nele, que é o mais consistente, que é o mais evidente, errar no fundamento, errar na base, errar no entendimento do Evangelho, gerará consequentemente construir palha, feno e essas coisas. Então é possível que seja um crente realmente crente, que esteja perseguindo a igreja, que esteja criticando a igreja, mas que seja crente fiel, mas é possível. E esse, se for crente fiel, se for um crente mesmo assim, Jesus Cristo, mesmo diante de tantas falhas, ele será salvo. Porém, se não for, se ele está dentro da igreja, mas só no Cristo da igreja, se ele constrói algo que não está relacionado ao Evangelho, e a marca principal da sua vida é somente essa, sem remorso, sem arrependimento, sem confessar esse pecado, então isso aponta claramente para uma vida totalmente em desacordo com o Evangelho. Por quê? Porque entendeu errado, porque não entendeu corretamente o Evangelho ainda. Portanto, é possível que esse dano aqui seja um dano total mesmo, não somente um dano parcial. Irmãos, versículo 16 e 17 diz: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Irmãos, aqui a ideia, nós sabemos que cada crente individualmente
templo do Espírito Santo, né? Seu corpo é habitado pelo Espírito Santo uma vez que você creu, você é selado com o Espírito Santo. Mas o contexto aqui, Paulo vai tratar com o contexto de igreja mesmo. A igreja, que é o edifício de Deus, a lavoura de Deus, essa igreja é o santuário do Espírito Santo. Esse grupo, essa congregação, é o santuário do Espírito Santo. E ele vai dizer, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A ideia é, irmãos, é muito perigoso criticar, fazer críticas muito duras à igreja, porque a igreja é um projeto de Deus. A igreja, como nós já vimos, toda ela consiste desde o seu início, do seu projeto, a sua vitalidade, a sua existência, tudo depende de Deus. A igreja é um edifício de Deus, é uma lavoura de Deus. E esse edifício, essa lavoura, esse grupo, essa igreja que constitui-se aí no edifício de Deus, na lavoura de Deus, é o santuário de Deus. E se alguém destruir o santuário de Deus, não que aqui vai destruir, mas se alguém intentar acusações, atribuir à igreja de Deus algo que ela não é muito perigoso. Assim que vai dizer aí, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, irmãos, nós como crentes devemos entender que fazemos parte de um edifício fundamentado no Evangelho. Esse edifício é a comunhão de todos os crentes, dos servos do Senhor Jesus Cristo, nessa igreja local aqui em Aranaú, que pertence à Igreja Universal, a igreja geral de todos os crentes, de todas as épocas e lugares, e que esse grupo tem um valor, tem uma validade muito alta aos olhos do Senhor, que é um projeto dele. Então, irmãos, é difícil alguém se imaginar sendo edificado e recebendo as bênçãos de Deus fora do grupo, sendo um desigrejado, sendo alguém que está de fora e criticando constantemente essa instituição que é um projeto de Deus. Versículo 1 Timóteo 3 aqui vai dizer que a igreja é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É muito difícil, para dizer, é impossível alguém ser edificado na verdade, alguém crescer, ser edificado, alguém crescer espiritualmente, receber as bênçãos de Deus, separado da igreja. Desigrejado em casa. Você pode estar em casa, no seu sofá, na sua cadeira, assistindo o melhor pregador do mundo. Não vai ter a mesma função de participar da igreja do corpo de Cristo. Hebreus 11:25 vai dizer, não deixemos de congregar. Congregar é uma ordem. Congregar consiste em usufruir de todas as bênçãos que a igreja concede aos crentes. Congregar traz para nós crescimento espiritual, traz para nós no edificar mútuo crescimento espiritual, traz para nós edificação. A igreja, esse projeto de Deus, edifício de Deus, vai sendo edificado junto, o santuário de Deus, a edificação da igreja. A igreja, consistindo de todos os membros, que somos nós, Paulo diz, sois vós, essa igreja cresce por si só. E se alguém tentar acusação contra essa igreja, instituição que é projeto de Deus, não projeto humano, então é muito perigoso. Então, irmãos, a gente tem que ouvir as críticas, sim, as críticas dos de fora, às vezes as queixas dos de dentro, né? Tem que ouvir, mas tem que atentar, porque muitas dessas críticas são feitas com razão. Muitas vezes nós temos que melhorar mesmo, mas a maioria delas são fundamentadas no entendimento errado do que é a igreja. Por quê? Porque já começa errando teologicamente, entendendo de modo errado o Evangelho, achando que o Evangelho é somente mais uma doutrina que explica a razão das coisas. E muitos desses críticos tiram a autoridade do Evangelho. Não querem pregar o Evangelho na íntegra. Não querem falar de pecado. É muito ofensivo já falar de pecado. Querem falar de amor. Não querem falar da necessidade de arrependimento. Não. Não querem confrontar atitudes erradas? Não. E o Evangelho é isso. O Evangelho ele vai confrontar. O Evangelho vai confrontar o homem no seu pecado. E vai resgatá-lo, vai transformá-lo. É o projeto de Deus. Entender de modo errado esse Evangelho, entender de modo errado o que é a igreja, o que consiste a igreja. E atacar a igreja baseada no entendimento errado do Evangelho é atacar o próprio Senhor Jesus Cristo e o projeto dele. E atacar Deus e o projeto dele. Atacar a Deus é muito perigoso.
Irmãos, e a implicação é que não há como eu ser edificado, não há como eu crescer espiritualmente fora da igreja, não há. A igreja é o projeto de Deus para salvar o pecador e para edificá-los. Não há outra instituição que possa trazer crescimento espiritual, que possa lhe assemelhar à pessoa de Cristo, do que se não for a igreja. Não há outra instituição deste mundo que possa levá-lo ao crescimento espiritual, a se assemelhar à vontade do Senhor, à imagem do Senhor Jesus Cristo, que possa lhe salvar. Não, a ideia não é de que a igreja é quem salva, como a igreja católica prega, mas aqui a salvação do homem consiste no Evangelho. O Evangelho é pregado pela igreja, o Evangelho é vivido na igreja. A igreja é um projeto de Deus. E se opor a esse Evangelho, esse projeto de Deus, que é a igreja, é algo muito perigoso. E afirmar que dá para ser servo de Deus, um servo fiel, fora da igreja, é mentira. Não dá. A igreja é o projeto de Deus, é a coluna e baluarte da verdade, é quem sustenta e defende essa verdade, que prega essa verdade. A igreja deve ser fiel ao Evangelho, fiel à verdade. E nós, irmãos, devemos ouvir as críticas, sim, dos de fora, vamos nos avaliar, todos nós temos dificuldades. Enquanto estivermos aqui neste mundo, nós passaremos por dificuldades, falharemos sim, mas mesmo assim, Deus nos garante que somos da igreja e estamos sendo transformados. E o único modo de ser edificado e transformado é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos entender de modo correto o que é a igreja, vamos entender corretamente o que é o Evangelho. O Evangelho, entendido de modo correto, entendido corretamente, já é um entendimento correto do que é a igreja, a importância da igreja, e nos afasta da ideia de criticar a igreja, de ficar fazendo críticas a um projeto, que é um projeto divino, né? Projeto do Senhor, nosso Deus. Portanto, irmãos, está muito na moda criticar a igreja, se afastar da igreja e afirmar que eu posso ser crente onde eu estiver, na minha casa e tudo mais. E pronto, eu não preciso dos irmãos, que eu não preciso me reunir, me congregar, que eu posso assistir só aqui na internet e tudo mais. É algo totalmente antibíblico. A Bíblia dá uma ordem, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Alguns têm esse costume de não congregar, de achar que podem viver de modo autossuficiente por si só. Deus diz, não é assim. Não é assim o projeto não é esse. Então não deixe de congregar, não critique esse projeto, que é um projeto de Deus, mas se alegre por fazer parte desse projeto, se alegre pelo privilégio de ser chamado em igreja do Senhor Jesus Cristo, de fazer parte dessa obra, desse edifício de Deus. Se alegre no Senhor, nosso Deus, e vamos louvar nosso Deus por isso. E vamos, meus irmãos, defender a igreja mesmo, né? Em vez de criticar, vamos entender corretamente e defender a igreja. Entendido corretamente o Evangelho, entende-se corretamente que a igreja é o plano de Deus para a igreja. E aí sim, nós vivemos nos alegrando, felizes no privilégio de participarmos, de pertencermos à igreja, a única instituição que transforma vidas, que salva o pecador. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo modo como o Senhor nos esclarece pela verdade, pelo modo como o Senhor sempre corrige nossas falhas e nossos erros. Meu Deus, nos dê corações cada dia mais abertos e sensíveis a sermos transformados pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Tudo bem, vamos para os avisos aqui. Irmãos, fiquem atentos aqui, que logo depois dos avisos é o momento de oração. Os irmãos se reúnem para orar. As petições estão no grupo da igreja e no grupo do WhatsApp da igreja, então os irmãos fiquem atentos. Vamos orar por esses pedidos e também nos alegrar pelas bênçãos que eu tenho derramado na vida dos irmãos e agradecer juntamente com eles. Vamos ficar atentos a essas petições aí no grupo da igreja. Vamos também lembrar de orar pelo café missionário. A ideia do café missionário é ser lá no mês de julho, dia 17, lá no município de Granja, Parazinho. Então, a ideia do café missionário do projeto Lutando Juntos é no mês de julho, em Parazinho, dia 17 de julho. Então, se o irmão pretende ir, tem desejo de coração, você já vai se preparando. E fica o desafio que o irmão participe deste trabalho ali. É um trabalho voltado para missões aqui no estado do Ceará, também no estado do Piauí. Os irmãos conhecem bem. Então, coloque aí no seu coração. Não saberemos se será possível realizarmos esse café presencialmente, mas vamos ficar orando. O cenário tem mudado, vamos orar por esse trabalho. Também
nos reuniremos, se Deus permitir, na sexta-feira à noite como diretoria para determinarmos aí e conversarmos a respeito dessa retomada aí das atividades que contempla aí a igreja, as igrejas na segunda fase desse trabalho, desse plano. Então vamos, como diretoria, nos reunir para resolvermos a melhor maneira de retornarmos, fazer aí, observar as medidas sanitárias e ver aí as possibilidades que nós temos para retornar aos poucos com um grupo reduzido, de 20% da totalidade dos clientes. Então, os irmãos orem também por isso. As programações continuarão sendo colocadas aí no grupo da igreja, do WhatsApp, também lá no grupo do Facebook, à disposição dos irmãos, para os irmãos cultuarem o Senhor nos seus lares, por enquanto ainda. Vamos orar por tudo isso, por esse ministério que os irmãos têm desenvolvido. Vamos, por meio desse recurso, cultuar o nosso Deus. É o que nos resta aqui. Então vamos, por enquanto, nos utilizar desse recurso como temos feito até aqui. Vamos orar, agradecendo por esse tempo aqui. Senhor Deus, Pai, obrigado por esse bom tempo, Senhor, nos permitiu estar aqui, as tuas bênçãos constantes na nossa vida, por cuidado. Em tudo somos dependentes do Senhor e o Senhor em tudo tem nos suprido. Obrigado pela salvação, recebemos do Senhor, sem mérito nosso, mas única e exclusivamente baseado no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite.